Bem-vindos a mais uma conferência do ciclo Grandes Obras da Literatura Universal, promovido pela Cátedra Cascais Interartes, instituição que existe sob os auspícios da Fundação Dom Luís I e que é uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Como sabem, todos aqueles que têm vindo a acompanhar estas conferências desde já há alguns anos, mais precisamente desde 2019, estas conferências decorrem mensalmente, sempre no segundo sábado de cada mês, pelas 17 horas. E decorrem através do Zoom, portanto, decorrem online. Posteriormente, elas ficam acessíveis a quem pretender, quem não possa não ter visto na altura, elas ficam acessíveis no site da Cátedra, que está acoplado ao site da Fundação Dom Luís I. Hoje vamos regressar a uma época e a um tópico específico que já foi abordado numa das conferências anteriores. Isto é, estamos durante o século XVI, estamos, enfim, no chamado Renascimento, estamos naquele universo que é o do encontro com novos mundos a partir do ponto de vista europeu, obviamente, a partir do ponto de vista português, neste caso. O que nós tínhamos visto anteriormente, numa outra conferência, era o livro de Marco Polo, portanto seria uma outra perspectiva sobre esses mundos exóticos que se estavam a abrir para a Europa naquela altura. Neste momento iremos deter-nos sobre uma obra, o Itinerário de António Tenreiro, que é uma obra particularmente relevante para o conhecimento da forma como os nossos antepassados olharam para estes mundos com os quais estavam a tomar contacto pela primeira vez e que, através destas vozes, através destas narrativas, passavam a integrar também o próprio imaginário ocidental. Para nos falar desta obra, temos o professor João Teles e Cunha, alguém que tem vindo a investigar desde há muitos anos este tópico, que tem vindo a produzir investigação e ensaísmo crítico, portanto há toda uma ensaística produzida pelo nosso conferencista de hoje, e lecionação também. É indiscutivelmente a pessoa indicada para nos poder abordar este tópico e para nos ajudar a conhecer melhor esta obra. Eu quero, antes de mais, agradecer a ele a disponibilidade com que de imediato aceitou o convite que lhe endereçamos e não vou estar a perder mais tempo, vou passar a palavra ao nosso conferencista, reiterando os meus agradecimentos pela sua disponibilidade, pela sua presença. Muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde. Eu começo por agradecer o convite que me foi endereçado pela Fundação Dom Luís I e pela Cátedra Cascais Interartes, que no seu ciclo Grandes Obras da Literatura Mundial está a promover, e em particular ao professor Mário de Avelar pelo honroso convite para estar aqui hoje. Without further ado, como se diz, passamos diretamente para o que nos traz hoje aqui, que é exatamente a obra de António Tenreiro, que é uma obra que vou tentar enquadrar naquilo que são grandes obras da literatura universal, para ver se efetivamente assim o é. E começo exatamente por esta citação de Diogo do Couto, da sua década quarta, em que diz exatamente, e passo a ler: esta viagem chegada de António Tenreiro a Portugal por terra em maio de 1529, subentenda-se, pôs grande espanto no reino, por ser o primeiro que ia cometer só com um piloto. Sucedeu-lhe, no cabo de todos estes trabalhos, que o primeiro dia que chegou ao reino,
que esteve com el rei Dom João III até bem de noite, dando-lhe novas da Índia, e saindo dos estaus, peço imensa desculpa, o computador tem mania de corrigir a ortografia da época, onde el rei pousava para ir descansar, indo vestido com albornoz, que todo o caminho levou, saltaram com ele no rocio e lhe deram 17 ou 18 cutiladas e estocadas, de que o deixaram por morto, e foi dali levado e curado. Este episódio e esta história curiosa, que ocorre exatamente em maio de 1529, onde hoje é o Teatro Dona Maria II, no Rossio, poderia ter colocado um fim à vida e, portanto, à obra que António Tenreiro acabaria por escrever e que publicaria postumamente, em 1500, que seria publicada postumamente em 1560, e que é a obra que nos traz hoje aqui, que é exatamente o itinerário da viagem que ele fez da Índia a Portugal por terra. Esta é o frontispício da primeira edição, feita por António de Maris em Coimbra em 1560, embora a mais conhecida seja exatamente a outra que está à vossa direita, que é a que foi impressa em 1923, ou seja, faz este ano um século, em Coimbra, por António Baião. A obra O Itinerário de António Tenreiro é, conjuntamente com a coreografia de Gaspar de Barreiros, esta impressa em 1561, ambas obras publicadas por impressores sediados em Coimbra, que constituem, digamos, uma espécie de certidão de nascimento de um género literário que é a literatura de viagem e que vai lançar toda uma série de regras que se podem designar por uma ars apodémica, que vai marcar toda a produção subsequente neste género literário. Mas o que hoje vemos exatamente como um certificado de nascimento, a publicação em 1560 do Itinerário de António Tenreiro, e este novo género literário, a literatura de viagens, que nós vemos como um género constituído e definido hoje em dia, mas caberá perguntar exatamente se à época isto foi visto desta maneira. Bom, de certa forma, já havia um lastro cultural e literário, tanto em Portugal como no resto do continente europeu, que antecede este nascimento em 1560. E os relatos que se conhecem, geograficamente, são relatos que falam de viagens feitas por geografias conhecidas, na Europa, no Mediterrâneo e, sobretudo, no Próximo Oriente, em direção à Terra Santa. E constituem, assim, se quiserem, uma tradição que permanece, sobretudo, manuscrita, no caso português, e que é uma maldição da cultura portuguesa na época moderna, mesmo quando diz respeito a viagens que antecedem a de Tenreiro, que ocorre entre 1523 e 1529, como foi o caso da viagem feita por Frei António de Lisboa de Tomar à Terra Santa em 1507. E, portanto, há todo este, digamos, enquadramento e esta tradição que vai ser rompida no que diz respeito a autores portugueses, com a publicação em 1560 da obra do Tenreiro, que trata de geografias e de realidades culturais totalmente diferentes do que tinha sido escrito até então, que é, sobretudo, a Ásia
e as viagens entre o continente asiático e a Europa. Embora haja um hiato temporal assinalável entre os acontecimentos que Tenreiro protagoniza entre 1523 e 1529 e a sua publicação em 1560. Mas é indiscutível que ele vai abrir uma porta a toda uma série de cultores que se vão seguir e que redigiriam os seus relatos desde então até ao século XIX, com, digamos, uma característica suplementar que boa parte desses relatos ficou inédita à época da sua redação e alguns só viriam a ser publicados muito posteriormente, no século XIX e sobretudo no século XX, havendo ainda hoje em dia relatos de viagem que continuam completamente inéditos e que merecem ser publicados, como é o caso de Dom Afonso da Costa, que faz uma viagem entre a Índia e Portugal por terra, que é das mais extensas que se conhece e que a faz no primeiro quartel do século XVII. Ora, há que ter também em vista que este novo género literário acompanha um movimento mais amplo que se faz sentir na Europa com as navegações e a expansão europeia a partir do século XV, que também coincide com o aparecimento e a vulgarização da imprensa a partir de 1450, dando origem a uma explosão de publicação de relatos, tanto sob a forma de coletâneas de viagens, a exemplo da já falada de Valentim Fernandes, em 1502, foi apresentada ainda este ano pela minha colega e amiga Ana Paula Avelar, ou de Francescano de Montalbodo, que é publicada em Itália em 1507, de Giovanni Battista Ramuzio, cujos vários volumes são publicados entre 1550 e 1559, e a do inglês Richard Acliot, que é publicada entre 1589 e 1600. Ou, noutro registro, de relatos individuais, dos quais o mais marcante será, sem dúvida, o do holandês Jan Huygens van Linschoten, que, curiosamente, exatamente, tem o título de itinerário no seu começo. Cabe aqui falar de duas curiosidades. A primeira curiosidade é o facto do texto de Tenreiro, apesar de conhecido e de circular manuscrito, fica fora das grandes coletâneas de viagens quinhentistas europeias que se conhecem. Nomeadamente de Ramuzio. Ramuzio morre em 57 e, portanto, a obra de Tenreiro, que é publicada em 60, não lhe poderia ter chegado às mãos, nem nem o seu herdeiro e continuador, o filho, quando publica póstumamente, em 59, o último volume, a vai incluir no material que o pai preparou, nem a de Richard Acliot, que é muito posterior, ou seja, que é publicada entre 89 e 60, o que pode ser estranho, tanto mais que Acliot acaba por publicar em 1601 o conhecido Tratado dos Descobrimentos de António Galvão, que, entretanto, tinha sido traduzido para inglês. E, portanto, o texto de Tenreiro, apesar de ser um texto importante e, de certa forma, seminal para a cultura literária portuguesa e também para a própria cultura literária europeia, acaba por passar à margem destas duas grandes coletâneas
de viagens europeias da segunda metade do século XVI. A segunda curiosidade é exatamente a palavra-chave do título, itinerário, que, obviamente, sem ser nova, como se pode imaginar, vai passar a marcar o imaginário, e o título dos textos posteriores neste género literário, a par de viagem que fez fulano de tal da Índia para Portugal, e que vai influenciar, sem dúvida, a própria obra de Linschoten, que vai ser publicada em 1596. Aliás, é sabido que Linschoten pirateou vários materiais portugueses, nomeadamente relatos de viagens. E, portanto, esta influência, de qualquer forma, seria sentida. Peço desculpa. Ora, a palavra-chave do título, que acabará sempre por estar a influenciar as obras, peço desculpa isto, aparecem sempre estes ícones que uma pessoa não consegue retirar, acaba por influenciar obras subsequentes, revela e anuncia o novo género literário emergente, aos nossos olhos atuais, subentenda-se, mas que à época, paradoxalmente, não se autonomiza por várias razões que não vamos desenvolver aqui, conforme se pode ver nas obras que lidam com a organização de bibliotecas, porque a arrumação e a divisão destas por áreas e sub-áreas mostra um campo ou campos e categorias ou categorias de saber e de produção literária que se autonomizam, né? Ou não se autonomizam, que é o caso vertente. E é relevante que a grande obra bibliográfica e de organização de bibliotecas para a Idade Moderna, em Portugal, que é a Biblioteca Lusitânia de Diogo Barbosa Machado, embora se conheçam obras anteriores para o século XVII, a começar com as tentativas de Dom Vicente Nogueira, ainda na primeira metade do século XVII, mas enfim, a obra de Barbosa Machado que acaba por moldar e revelar a forma como se pensa em termos de organização de bibliotecas em Portugal, e por arrasto de categorias de saber e as suas autonomias. É relevante que a obra de Barbosa Machado, como eu estava a dizer, vai colocar o livro de António Tenreiro dentro das obras pertencentes à história secular, e não como uma obra literária tout court, nem sequer como uma obra literária na literatura de viagens, e vai colocá-la exatamente na história secular, a par do itinerário da Terra Santa, entre outros, de Frei Pantaleão de Aveiro. E, portanto, aquilo que pode parecer para nós, género que constitui uma obra pertencente a um género literário definido, com um campo definido, hoje em dia, na Idade Moderna, quando ele é produzido, não é encarado assim e é colocado entre as obras que fazem parte da história secular. E isto é um dado interessante, porque perspectiva a obra de Tenreiro num campo totalmente diferente daquele que nós o colocamos hoje em dia. E uma vez que tratamos da obra, da inclusão ou não da obra de Tenreiro num texto, num campo literário em particular, convém falar um pouco, obviamente, do homem e da obra, para se perceber a sua importância
tanto à luz da sua época, como à época atual em que nós estamos a viver. E algo que não é raro para outros autores da Idade Moderna, em Portugal, conhecem-se poucos documentos para balizar a sua vida e a sua obra. E o seu texto, o itinerário, fornece raros elementos biográficos, e os raros elementos biográficos que fornece nem sempre são concordantes com o que as demais fontes disponíveis sobre a sua vida revelam. Né? E, portanto, este confronto, né, entre o texto produzido, o texto de viagem, mostra como é que ele é escrito e o papel que a memória do autor desempenha na sua escrita, quando se reconstrói o relato da viagem, algum tempo após a realização desta. Sobretudo, quando aquilo que se vai escrever depende do que o autor se recorda e, eventualmente, das notas que tomou durante o caminho que percorreu. E, portanto, nem sempre isso é possível, sobretudo quando se está a percorrer territórios considerados perigosos ou pertencentes a Estados que são adversários de Portugal e do Império Português na Ásia, que, no meu caso, sobretudo, do Império Otomano, e um europeu viajar por estas terras em condições mais ou menos à escondida, estar a tomar notas e ser encontrado com papéis é estar exatamente a dizer que ela é um espião e, portanto, vai incorrer em toda uma série de perigos que, obviamente, que, como devem estar a calcular, as pessoas não estão muito interessadas a enfrentar. Bom, entre as poucas coisas que se sabem acerca da vida de António Tenreiro, está o facto de ele ter nascido em Coimbra, mas não se sabe quando. Né? E sabe-se que nasce em Coimbra porque, entre outros, os cronistas João de Barros e Diogo de Couto, entre outros autores, indicam esta cidade como sendo o seu berço e dão-lhe uma família ilustre onde entroncar, pois tanto Barros como Couto dizem que ele é cavaleiro. Obviamente não sabemos se dizem que ele é cavaleiro a posteriori, porque em 1530 Dom João III, para o recompensar da viagem que ele fez, falo cavaleiro da Ordem de Cristo, com uma tença de 30.000 reis, ou se esta realidade é já uma realidade anterior. Portanto, continua a haver essa dúvida, mas a maior dúvida que ainda persiste é a da data do seu nascimento. Não há dados concretos, podendo nós suspeitar que ele teria nascido por volta de 1500. Não sabendo nós muito mais, a não ser que Barbosa Machado diz que ele passa à Índia ainda adolescente, pelo que nós só o apanhamos a partir de 1523, o que faz com que 1500 seja uma data mais do que provável para colocarmos o seu nascimento. E Coimbra é uma cidade fulcral para a vida de António Tenreiro,
já que seria a cidade para onde regressaria após voltar para Portugal em 1529, onde viveria os anos que lhe restaram de vida e onde se sabe que ele conheceu e conviveu com outro grande historiador e cronista da expansão portuguesa na Ásia, Fernão Lopes de Castanheda, e foi também em Coimbra que o seu itinerário foi impresso pela primeira vez em 1560 por António de Maris, e como sabemos que ele foi editado póstumamente, Tenreiro, supomos nós que teria falecido entre 1556 e 1560. Mas isso é já adiantarmos um pouco à sua vida e convém regressar a uma das poucas datas certas e conhecidas que temos a respeito da biografia de Tenreiro, que é exatamente o dia 1 de setembro de 1523, que é a data que o próprio fornece no seu itinerário, para dizer que é quando parte de Ormuz, no meio da comitiva de Baltasar Pessoa, que ia enviado como embaixador pelo governador do estado da Índia ao Sheikh Ismail, que é exatamente o soberano safávida do Irão, e conforme o Barbosa Machado disse que ele passa adolescente à Índia, podemos dizer também que ele teria aportado ao continente asiático por volta de 1520 e, portanto, teria estado entre 1520 e 23 entre a Índia e Ormuz, ou entre a Índia e o Golfo Pérsico, onde ele aprendeu uns rudimentos de persa, porque será nessa condição de conhecer um pouco o persa que ele vai ser incluído nesta comitiva do embaixador Baltasar Pessoa. Mas há sempre uma razão oculta que nem o próprio Tenreiro revela no seu itinerário para a sua inclusão na comitiva do embaixador, que vai ser uma espécie de cobertura às suas atividades posteriores, porque António Tenreiro, na realidade, é um espião. Quer dizer, não é bem um espião, devemos encará-lo antes como alguém que vai tentar recolher alguma informação e montar uma rede de espionagem pelo Médio e pelo Próximo Oriente. A partir da sua viagem, que vai começar em 23, que vai chegar ainda em finais de 23, inícios de 24, à corte safávida, e com a morte do Sheikh Ismail em 24, ele vai sair de Tabriz e a partir de Tabriz vai em direção ao Kurdistão dominado pelos otomanos, exatamente nessa tentativa de recolher informação e de estabelecer redes de espionagem. Esta missão de Tenreiro é compreensível por causa do expansionismo otomano em direção ao Índico e das ambições safávidas em relação à Índia que assustam os portugueses, e convém referir que outro dos membros da Embaixada de Baltasar Pessoa, um judeu que se converteu ao cristianismo uns anos antes e que foi batizado com o nome de António de Noronha, tinha sido no passado um espião ao serviço dos portugueses, e os portugueses usam de forma recorrente os judeus, os arménios, indianos e outras nacionalidades asiáticas, exatamente como agentes na recolha de informação, porque estes têm uma tendência a misturar-se melhor no ambiente da Ásia, né? Dão menos nas vistas, como o nosso querido António Tenreiro, que, enfim, como nós teremos ocasião de ver, é uma pessoa que não passa despercebida. Por outro lado, há outro, digamos,
outro dado estrutural que vai percorrer todos estes viajantes portugueses que nos vão deixar os seus relatos, a narrativa dos seus relatos, é que eles são espiões voluntários ou involuntários. Tanto mais que o relato que eles vão deixar é uma espécie de relatório geopolítico dos estados que eles vão atravessar nessa época. E, portanto, é algo que é importante ter em conta. Infelizmente, no caso de António Tenreiro, ele acaba por ser um mau espião, porque é apanhado no Kurdistão otomano, vestido à persa e falando, ele chama-se, tenta passar por um muçulmano, chamado Abdul Halam, e que as autoridades otomanas veem um fulano vestido à persa, que ainda por cima fala mal persa, portanto, não lhe acham muita, enfim, que seja uma pessoa muito credível, prendem-no e interrogam-no e, obviamente, vão descobrir que ele é, na realidade, um português e que está numa missão de recolha de informação. Bom, o facto de ele aparecer disfarçado como muçulmano e com o nome de muçulmano, ele diz-se muçulmano e segundo a documentação, o relatório otomano de 1525 que se conhece, sugere que ele está a ir numa peregrinação a Meca, que ele no itinerário disfarça como a peregrinação a Jerusalém, mas os otomanos acham que ele teria renunciado ao cristianismo e se converteu ao Islão, e que isto abre exatamente as portas à condição do renegado, ao fenómeno do renegado, seja este verdadeiro ou fictício, que se conhece entre os viajantes europeus desde a Idade Média, sobretudo aqueles que tentam passar exatamente por muçulmanos para passarem incólumes nos Estados Islâmicos, e que o nosso querido amigo António Tenreiro tenta disfarçar de forma encapotada no seu próprio relato. Ora, infelizmente, o relatório otomano de abril de 1525 desdiz toda a narrativa de Tenreiro, de tudo o que se passa entre a sua prisão no Kurdistão otomano e o seu envio para o Cairo, onde ele se vai encontrar com o grão-vizir Ibrahim Pasha. Portanto, isto leva-nos exatamente a este confronto sempre entre o que diz uma narrativa e o que o confronto com outras fontes faz com que essa narrativa, afinal, não seja bem aquilo que lá está. Portanto, isto acontece com outros textos, Tenreiro não é caso único, mas revela as fragilidades textuais decorrentes de um escrito que é redigido muitos anos após a viagem e, portanto, há várias condicionantes a marcar exatamente essas alterações que, voluntária ou involuntariamente, o autor acaba por fazer. Bom, mas voltemos à narrativa e o nosso espião, que se vai revelando ao longo de todo o texto um péssimo agente, não se consegue misturar de forma credível com as populações asiáticas, fala muito mal o persa, ele próprio, aliás,
o reconhece. O governador otomano de Diyarbakir, que o captura em abril de 25, diz que o persa dele é atroz, e o próprio Tenreiro diz que ele fala muito mal, e aliás fala ainda menos mal que o grande vizir Ibrahim Pasha, com quem se encontra no Cairo em 25, e com o qual vai falar em persa. E, portanto, todas estas informações que se vão sendo dadas de forma natural por Tenreiro, vão revelando várias coisas. Em primeiro lugar, que ele teria estado há pouco tempo em Hormuz, porque o seu domínio da língua persa é muito mau, e, portanto, ele, quanto muito, falaria um persa de bazar, e não um persa sofisticado, refinado, que seria falado por uma pessoa educada. E o outro dado bizarro é exatamente o facto de, na década terceira, João de Barros indicar que ele teria contactado António Tenreiro para este o elucidar sobre algumas coisas em língua persa, mas não indica o que é que ele queria saber, e também o contactou exatamente para falar sobre elementos da geografia do Médio e do Próximo Oriente, por onde Tenreiro teria passado. Ora, tudo isto revela exatamente as diferenças factuais entre o relatado por Tenreiro e a documentação otomana, as confusões naturais entre tentar recuperar por via da memória a viagem e o que os registros escritos dizem. Por outro lado, mostra também, um segundo aspecto, é a circulação manuscrita da obra e da memória de Tenreiro antes da sua publicação em 1560, pois sabemos nós que Castanheda usou dados do itinerário na sua História dos Descobrimentos e da Conquista, que é publicada entre 1552 e 61, mas não podemos achar isto, enfim, estranho, porque esta circulação de manuscritos e de informação era conhecida e vulgar à época, tanto mais que ainda se conhecem hoje em dia 2 manuscritos do itinerário posteriores à impressão, com variantes e cortes face à versão publicada. E um terceiro dado curioso é tudo isto pressupõe histórias pessoais conectadas, ou seja, Tenreiro com Barros e Castanheda, narrativas aparentadas, o itinerário com a história dos descobrimentos e da conquista de Fernão Lopes de Castanheda, e com as décadas de Barros, que são publicadas em 1563, a década terceira, que nos interessa, e também versões contraditórias, a do itinerário de Tenreiro com o relatório otomano de 1525. Ora, Tenreiro, que é o que nos interessa, volta a desaparecer por volta de 1525 ou princípio de 26. As datas que ele indica nunca concordam com outra cronologia documental disponível existente sobre a sua vida, e volta a emergir outra vez em 1528, quando inicia a que seria a primeira viagem registada entre o Estado da Índia e Portugal por terra, pois ele parte de Hormuz no fim de setembro de 1528. Ora, é também pelos cronistas Barros e Diogo de Couto, entre outros, que sabemos que António Tenreiro estava já em Lisboa em maio de 1529, onde ele foi vítima do tal atentado à saída de uma entrevista realizada no Paço dos Estaus com Dom João III. O atentado é grave. Couto diz, e passo a citá-lo, mesmo depois de recuperado, ficaram-lhe algumas fontes que lhe purgavam, em que trazia canudos de prata
E, portanto, quer dizer que o atentado de 29 deixou sequelas para o resto da vida. Outras datas que se conheçam posteriormente é exatamente a 1530, quando é feito Cavaleiro da Ordem de Cristo, e que, a partir de então, ele está estabelecido em Coimbra, onde passaria o resto dos seus dias. E que é exatamente em Coimbra que Tenreiro acabaria por falecer, algures entre 1556 e 1560, pois nós sabemos que a primeira edição do itinerário, que é de 1560, feita por António de Maris, já era posta. Infelizmente, só conhecemos 3 volumes sobreviventes desta primeira edição. Uma está na Biblioteca de Vila Viçosa, pertencia a Dom Manuel II, a outra encontra-se na British Library em Londres, e há uma terceira, na antiga coleção de Jorge de Brito, cujo paradeiro desconheço atualmente. Mas é uma obra de tal forma importante que, passados 5 anos, é objeto de uma nova edição, em 65, novamente em Coimbra, desta vez por outro impressor, João de Barreira, e novamente só se conhecem 3 exemplares sobreviventes, uma na Biblioteca Pública do Porto, outro na British Library e um terceiro na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, depois pertencia à antiga Biblioteca Real Portuguesa e não voltou após o regresso da corte para Lisboa em 1820. E conhecem-se, obviamente, novas edições posteriores, no século XVIII, uma em 1725, outra em 1762, uma nova reimpressão no século XIX, em 1829, 3 no século XX, em 1923, a mais conhecida de António Baião, outra em 1980 e uma terceira em 1991, e temos uma nova no século XXI, recente, em 2020, pelo meu colega e amigo Rui Loureiro. Ora, se quiserem, dentro do âmbito deste ciclo, é uma obra que é mais portuguesa, apesar de ser um clássico, é mais um clássico português do que propriamente um clássico universal, apesar de ser muito conhecida e citada por pessoas que se dedicam à história do Médio e do Próximo Oriente no início do século XVI, já que nunca foi traduzido para outra língua europeia, à exceção do alemão, em 2002. E malgrado o facto da sua publicação em 1560 ter dado origem a um novo género literário, a literatura de viagens em Portugal, tal como nós o definimos hoje. É, sobretudo, uma obra crucial pelos dados que fornece sobre o Médio e o Próximo Oriente, entre 1523 e 1529, já que não há tantos relatos que tenham a dimensão nem a importância que o nosso amigo Tenreiro tem. E é uma obra que, com o tempo, vai adquirir um peso canónico, já que ele vai ser imitado por toda uma série de autores posteriores que fazem exatamente o mesmo itinerário e que o vão seguir a vários níveis, né? em termos de como ele vai encadear a narrativa, qual é o caminho que ele vai seguir e por aí afora, o que ele viu, o que é que ele passou, e é sobretudo uma obra de uma frescura e de uma naturalidade que as restantes obras posteriores nunca mais conseguiram atingir, né?
sobretudo porque estas têm o peso de uma erudição que vai estragar muito a forma como Tenreiro nos vai dando as diversas camadas de informação que ele vai revelando sobre sociedades que são totalmente distintas da sua. E, portanto, e é este talvez o dado mais importante, é exatamente a viagem como procura de conhecimento, um conhecimento pragmático, no caso de Tenreiro, com informação política, económica, religiosa, militar, que perpassa por todas as suas páginas e que ainda continua a ser estimulante a sua leitura nos dias de hoje. E, não querendo amassar mais, agradeço a vossa atenção nesta minha preleção. Muito obrigado, João. Agradeço imenso. Eu confesso que quando vi o slide dizer muito obrigado pela atenção, sim, já, e de facto depois é que reparei que já tinham passado mesmo 40 minutos. De facto, agradeço imenso a sua intervenção. Quero recordar às pessoas que estão a assistir que se quiserem intervir, podem fazê-lo através do chat, mas podem também colocar questões. Nós, digamos que ativamos a função para poderem falar de viva voz. E eu estava aqui a ver que temos já aqui alguém que pretende. Temos aqui um pedido de intervenção e eu estava só a tentar ver como é que eu conseguiria ativar a função fala permitida. Muito bem. Eu penso que neste momento, Ana Paula, já está disponível. Posso? Sim, estamos a ouvir. Muito obrigado. Ok, pronto. Obrigada. João, foi um prazer ouvir-te, peço desculpa por te tratar por tu, mas portanto nós já somos longos amigos e velhos amigos, novos, mas pronto, foi um prazer ouvir-te. Falar sobre exatamente estas nossas coisas e sobre este teu António Tenreiro, e gostaria muito de te colocar uma questão, talvez um pouco para abrir as hostilidades e hostilidades em termos da nossa reflexão, e ou se calhar uma questão que se subdivide. A primeira questão que se me coloca é quando tu dizes que este abre a literatura de viagens em Portugal. E eu pergunto, tu consideras que esta obra é uma obra, portanto, literária, ou se pelo contrário será mais um escrito de viagem? Portanto, isto pronto, tem a ver com as minhas idiosincrasias, como sabes, mas porque eu ligo a questão do literário a uma visão logo à partida do texto, como um texto que se produz, que se escreve para uma ficcionado. Pronto, era um pouco, gostaria de ouvir sobre isso. E, vá lá, a segunda parte é a questão de o texto ser, este texto específico, sair dedicado ao Dom Sebastião. Portanto, se esta questão da obra sair neste tempo, não é? Não tem também a ver com uma postura, isto agora já numa vertente talvez mais histórica ou historiográfica, com com os novos problemas que se estão a colocar relativamente ao Império Otomano. É um pouco ouvir-te sobre essa questão, a questão de ser uma obra dedicada, portanto, a Dom Sebastião, num contexto diferente, ainda que tenha sido sobre um período que não é realmente o período sebástico, mas e até pela postura do Tenreiro, do ponto de vista de ser um agente até político, se isso não terá algo a ver. Peço desculpas, João, mas olha, foi um prazer ouvir-te,
peço desculpa, no fundo, pelas questões que são muitas, mas foi um prazer ouvir-te e pronto. Muito obrigado. João, faz favor. João, o som. Sempre o costume. O prazer é meu, e um dia destes temos que fazer um colóquio sobre sobre escritos e literatura de viagem, exatamente para tentar delimitar o campo, porque é importante. E é importante exatamente porque o que nós podemos estar a ver hoje em dia como literatura de viagem, ou que nós hoje em dia definimos como literatura de viagem, que é, sobretudo, de um relato ficcionado, nem sempre foi assim, nem sempre é assim. Mesmo na época contemporânea. E eu lembro-me, enfim, obviamente, se uma pessoa a ler as obras dos grandes escritores do género do século XX, e a maior parte deles são quase todos britânicos, que é uma coisa bizarra, mas verdadeira. Por exemplo, pode-se oscilar entre o que escreveu Patrick Leigh-Fermor sobre a sua viagem entre a Inglaterra e Istambul, que aquilo, às tantas, uma pessoa não sabe propriamente se aquilo continua a ser um relato circunscrito do que ele realmente passou, ou se já é uma construção literária que ele está a fazer. E o relato de, por exemplo, outro grande clássico, que é George Byron, que é Travels to Oceania, que é dos anos 30, onde ele fala exatamente da viagem, do prazer da viagem, mas com uma realidade que está a desenrolar-se aos seus olhos. As peripécias do caminho, ele vai lá porque quer ver o que resta do mausoléu dos Ilcânidas em Sultânia, por exemplo. Ele quer ir ver o que resta da arquitetura timúrida em Herat, no Afeganistão. E, portanto, ele vai descrevendo tudo isto no caminho, vai descrevendo, digamos, cerimónias religiosas a que assiste, e, portanto, se nós tivermos em atenção o que faz António Tenreiro, ele acaba também, por um lado, de misturar todos estes... Não digo que seja um estilo ficcionado, não há, digamos, um estilo ficcionado longe disso em António Tenreiro, mas ele procura estar exatamente a responder a toda uma série daquilo que ele vai vendo, daquilo que a viagem lhe vai despertando em termos de curiosidade. Em termos do que é que ele vê em paisagem social, de como é que as pessoas estão vestidas, do que as pessoas comem, que tipo de animais usam para se deslocar. E, portanto, tudo isto que nós podemos encontrar, por exemplo, em Byron, na Travel to Oceania, encontramos em António Tenreiro. Mas é obviamente que a dimensão ficcional está totalmente ausente. Isso é um facto. Mas também temos que ver, é algo que eu não falei, exatamente, será que as audiências à época, estariam dispostas a ler algo que seria totalmente ficcionado? Ou querem ver o real
o confronto do real estranho com o seu próprio. Portanto, vamos continuando a ter pano para mangas para futuras discussões e podemos pensar em fazer eventualmente um colóquio sobre o tema de literaturas e relatos de viagens. A segunda parte da pergunta é interessante, exatamente, o facto do texto ser dedicado a Dom Sebastião, o facto daquilo ser publicado em 1560, e exatamente é uma época charneira, época em que há a mudança de regência. Dom Sebastião é menor, é quando se passa da regência de Dona Catarina para a regência do cardeal infante Dom Henrique, portanto, entre 59 e 60. É exatamente em 59 que vai ser enviado para a Índia como vice-rei Dom Constantino de Bragança, que tem todo por trás um projeto político-religioso que está ligado com toda uma estratégia de contra-reforma tridentina que está viva e a ser discutida em Portugal e que vai ser aplicada nos Estados da Índia. É exatamente a época em que se vai começar a discutir qual vai ser o relacionamento que se vai ter com as outras potências presentes no Índico, nomeadamente o Império Otomano, e se essa, digamos, convivência é uma convivência pragmática ou uma convivência ideológica. E o debate que se vai, de certa forma, estabelecer a partir de 1560 é um debate exatamente entre o pragmatismo, entre a abordagem pragmática e uma abordagem ideológica, que, digamos, a grande obra, de certa forma, é uma obra que vai ser escrita pelo arcebispo de Goa, Dom Frei Gaspar de Leão, que é exatamente o diálogo entre dois soldados, um português e o outro otomano, em que estão os dois a discutir, que se eu não me engano, é ainda da década de 1560, e que são estes dois soldados experimentados que estão a discutir exatamente qual é que é o melhor dos dois mundos, se é o mundo islâmico representado pelo Império Otomano ou se é o mundo cristão representado pelo Império Português. E, portanto, o que não deixa de ser curioso é exatamente o facto da obra de Tenreiro, que é dedicada a Dom Sebastião, é a de um mundo que já não existe, a de um mundo pragmático, a de um mundo ainda muito ingênuo, que aceita e que descreve as civilizações e as culturas e as religiões diferentes por onde passa e com quem convive, de uma forma longe do confronto ideológico que estará presente nos itinerários subsequentes que são escritos e publicados após 1560. Não sei se respondi às perguntas. Não, posso? Sim, com certeza. Sim. Não, eu acho que sim, acho que aliás essas duas coisas estão no fundo interligadas, porque o próprio Tenreiro, nesse próprio, portanto nessa própria dedicatória, fala exatamente na questão dessa memória portanto de que o que está a escrever
é uma memória, portanto, e aqui o conceito de memória desse tal quase que passado, como estavas a falar, esse passado quase que idealizado ou ingênuo, como usaste, portanto, num tempo em que se discute, mas que essa memória também é importante em ter, e eu estou-me a lembrar que muitas vezes até na escrita, acho que isso se calhar será um outro tópico de reflexão interessante, que é a questão, muitas vezes na própria escrita, estou-me a lembrar, por exemplo, no Gaspar Correia, que vai aparecer também por volta desta altura, em que o Gaspar Correia fala nos vários períodos da guerra, portanto, e como as suas lendas atravessam esses vários períodos da guerra, ou no sentido de como, como é a presença nesses espaços. Portanto, se calhar isto é um outro vetor interessante também para ver nestes escritos decorrerem, aqueles que correm exatamente nesta década específica de 60, de 1560. Mas pronto, mas muito obrigada, eu acho que são outras discussões, eu não quero, são as nossas discussões, e acho que sim, João, acho que é de avançarmos, portanto, para um encontro multidisciplinar para discutirmos estas questões. Muito obrigada. Eu é que agradeço, como sempre. Eu já agora, se me permitem, gostava também de colocar uma questão que tem a ver com as traduções. De facto, muitas daquelas obras, como nós sabemos, foram traduzidas para o alemão, para o italiano, para o francês, até para o inglês também, mas e para um leigo, para quem está de fora, é particularmente estranho que uma obra que tem um eco tão grande noutras obras contemporâneas, que de facto vão ser traduzidas logo, por exemplo, uma obra do Castanheda, por exemplo, não é? Como é que é de facto, pelo menos para mim parece-me estranho esta obra permanecer sem ser traduzida. João, tem alguma leitura? Quer dizer, é das tais coisas que não dá para... Quanto muito pode-se levantar meia dúzia de suspeitas, de interrogações. Quer dizer, não, é das tais obras que o bizarro é uma obra que tem um sucesso em Portugal. É publicada em 60 e volta novamente a ser publicada em 65. O que significa que encontrou público em Portugal, sabendo nós as dificuldades da edição em Portugal no século XVI, e um número baixíssimo de edições que é feito no século XVI em Portugal, ou seja, é algo totalmente absurdo, não chega sequer a 2.000 obras publicadas por todo o século XVI. Provavelmente seria um número publicado em França num ano, ou muito mais do que isso, só para se ter, digamos, a noção destas diferenças, mas pode ter a ver com o facto de ser ainda algo um género algo ingrato, que não é história tout court, não é texto literário, não é texto religioso, e, portanto, como é um texto híbrido na sua natureza, não interessa de uma forma tão clara, claro, quanto, por exemplo, um texto de um Castanheda, ou um claro, texto de Barros, que é histórico. Claro. É certo que podia, por exemplo, interessar em termos de coletâneas de viagens que se conhecem para a época. Não é? O problema é que Tenreiro é publicado exatamente entre a morte de Ramúzio, em 57, e em 81, quando a Clayot começa a fazer a publicação das viagens. Portanto,
quer dizer, mais uma vez, o que é, de certa forma, é estranho, porque, por exemplo, o livro que eu tenho aqui, alguns para aqui para cima, de um Agostinho que vem exatamente em meados do século XVII da Índia para Portugal, para a Europa por terra, que deixa um relato dele, e o relato é traduzido para inglês logo em 1660 e qualquer coisa, é traduzido para espanhol e por aí afora, e só é publicado em português em meados do século XX. Portanto, há coisas estranhas, não é? Enquanto o género lá fora da literatura de viagem ou de escritos de viagem é algo que conhece um fenómeno editorial total, em Portugal é algo muito mitigado. Só algumas obras é que têm a fortuna de ser publicadas, conhecem algum interesse, mas, pura e simplesmente, outras não. Diga. Não, é que, entretanto, temos aqui duas questões que foram colocadas no chat e que eu ia ler para todos vós e para si, obviamente, em particular. É uma primeira pergunta, onde está o relatório otomano? E com uma observação que diz o seguinte: não me parece que a vestimenta persa e turca fossem diferentes naquela altura. E acerca da língua, a língua de corte do Shah Ismail era turco. Shah Ismail escreveu poesia em turco. Provavelmente os intermediários da língua foram os arménios. E depois, uma segunda questão: as impressões a partir do século XVIII foram feitas a partir de que texto, de que impressão? E, portanto, agradecendo também a sua intervenção e a resposta às questões. O relatório otomano que se conhece está em Istambul, okay. No Palácio de Topkapı. Aliás, se me dão licença, foi publicado em 1976 por Jean-Louis Baquet-Gramont, que aliás o transcreve na revista Mare Luso-Indicum, e aliás ele próprio diz que ele estava vestido à persa, e que, se ele diz que estava vestido à persa, ele era otomano, portanto, ele teria as suas razões, tanto mais que o próprio, por exemplo, o célebre Códice Cassanetense mostra essas diferenças vestimentárias. Quanto à língua que se fala na corte safávida, que fala Sheikh Ismail Shah, não é bem o turco otomano, ele fala a língua que os Kezelbash falam, que é uma língua turca, mas não é o turco otomano, e é nessa língua que ele faz, aliás, as suas composições poéticas, não em persa. Aliás, será o seu filho, que não o Tamasp, outro, que vai constituir um divã das suas próprias produções, já em língua persa e não no turco em que o pai escreveu. Quanto ao facto dos arménios servirem de intermediários na viagem do tenreiro, quando ele é apanhado no Kurdistão otomano,
é possível, quer dizer, os nossos amigos arménios estão por toda esta área e, portanto, involuntariamente involuntariamente ou voluntariamente, Tenreiro podia ter conseguido obter, digamos, uma espécie de guia arménio para andar com ele, né? Mas não, isso não aparece, por exemplo, no relatório otomano de 1525, de forma nenhuma. E por último, as impressões do século XVI, infelizmente nunca as vi, portanto não sei se seguem a edição de 1560 ou se seguem a edição de 1565. Há ligeiras diferenças entre as duas, e estas impressões no século XVIII, peço desculpa, são feitas a par de outras obras, nomeadamente da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. E, portanto, que é, digamos, aí sim, digamos que é uma grande obra ficcionada, onde também há literatura de viagem pelo meio. E, portanto, essa sim, mas isso, digamos, é um mundo em si totalmente, de uma forma, enfim, que é um sucesso editorial, digamos, com traduções à escala europeia, como se sabe. Obrigado. Só fazer uma pequena anotação. O nosso participante esclareceu, é Turco Azeri. Portanto, já agora uma brevíssima informação também. Quem estiver interessado numa conferência sobre a peregrinação, já tivemos o ano passado uma conferência que está, portanto, no nosso site, gravada, feita por uma colega da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a professora Isabel Almeida. João, eu quero agradecer-lhe imenso a sua conferência, agradecer-te, enfim, esta conversa que tivemos e que, enfim, já vai em 25 minutos, portanto é uma excelente conversa. O tempo está de facto a fluir, isto é ótimo, é muito bom sinal e portanto, uma vez mais, muito obrigado e recordar que podem também, enfim, caso estejam interessados, caso tenham alguém que se lamente não ter podido assistir, recordar que estas conferências ficarão sempre disponíveis, portanto, no site da Catra, ligado à Fundação Dom Luís I. João, muito obrigado, a todos que estiveram também presentes, muito obrigado pela vossa presença e até breve. Até breve.